Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Minha Bíblia já se encontra aberta, amém? Preparei ela aqui agora, que os irmãos iam preparando aqui. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 22. Gênesis capítulo 3 e versículo de número 22. Quem crê, diga amém. Nós vamos falar a respeito da queda do homem e do princípio da dominação do mal sobre a terra. Quando começou o mal, atingiu o mundo e afligia as pessoas. Vamos ler aqui na palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isto, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Versículo 24. E expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden, e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora você pode se sentar, desocupar as tuas mãos e dar uma salva de palmas para Jesus. Quero explicar aqui agora a origem do mal, o início de todas as maldades, de todas as aflições desse mundo. Sabe quando Satanás ele tomou o governo do mundo? Sabe quando os demônios, junto com Satanás, Lúcifer, tomou o domínio da terra? Foi aqui nessa passagem. Foi através de uma decisão errada contra a vontade de Deus. Eu quero ensinar uma coisa aqui para você aprender. Você muitas vezes pode perguntar o que é pecado. Tem muitos irmãos que não sabem o que é pecado. Mas eu vou te explicar aqui nessa noite o que é pecado, para que você entenda o que é pecado. Pecado é desobediência a Deus. É quando você desobedece uma ordem de Deus. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para ser eterno. E no princípio o homem ele era eterno. No princípio o homem ele tinha um corpo incorruptível. Ele tinha um corpo projetado de um modo que ele pudesse suportar qualquer tipo de dificuldade. E esse corpo humano era um corpo similar ao corpo de Deus. E Deus fez o corpo humano do pó da terra. E Deus deu a vida para o homem, uma vida eterna. E Deus falou para o homem: eu fiz você para um propósito divino. Fiz você igual a mim. Você é igual a mim. Você tem a mesma aparência que eu tenho. Eu quero falar um pouco sobre os seres celestiais. Muitas pessoas pensam que os anjos é igual ao ser humano. Ele tem uma aparência humana. Mas eu quero dizer que nem todos os anjos são aparentemente igual ao humano. Tem anjos com aparência de animais. Tem anjos que têm forma, um modo circular, olhos e asas. Você olha para ele assim, você parece um ser diferente, é diferente. Você olha assim, você fala, que é isso? Isso é celestial e é um ser vivo. A Bíblia fala sobre os tronos. Quem já estudou sobre tronos aqui? Não sei se você já viu um trono.
É porque eu não estou com o data show para mostrar para você. Mas quando a gente começar a ter o data show, eu vou começar a mostrar para vocês imagens, para você aprender da palavra. Os tronos é como se fossem círculos, tem asas, vários olhos. E são seres de Deus. Tem os querubins. Os querubins, eles têm 4 cabeças. Uma cabeça humana, a principal. A outra cabeça é de boi. A outra cabeça é de leão. E a outra cabeça de águia. Essa é a aparência do querubim. E tem os outros demais anjos, serafins. Já os serafins, ele tem uma semelhança humana. Só que ele fica no trono de Deus, junto com Deus. Os seres celestiais, eles possuem uma hierarquia entre eles. E como nós, pastor, conseguimos distinguir a hierarquia dos seres celestiais? Uma das distinções nós chamamos de distintivo, ou seja, para distinguir, ou patente, melhor dizer, igual no exército, não tem lá, o soldado tem uma patente, o oficial tem uma estrela, o sargento tem uma patente diferente, cada um no exército tem uma patente, e tem lá uma diferenciação por classe. Tem a classe dos praças, tem a classe dos oficiais, e depois as classes dos oficiais generais, dos supremos comandantes. Assim também é no céu. E uma das distinções dos seres celestiais são as asas. Um anjo normal, ele tem 2 asas. Ele dá uma patente um pouco inferior, mas dentro dessa patente desses anjos de umas asas, tem lá a autoridade que são conferidas a eles. Entre eles existe potestades. Entre eles existe os principados. Quem são os principados, pastor Evantier? Os principados são os que têm a sabedoria de Deus para instruir os governantes. São os que instruem os governos. São os que atuam sobre os governos. E muitos desses principados foram expulsos dos céus junto com Satanás. O que é a potestade, pastor Vantier? Potestade, nós estamos falando dos legisladores. É um poder. Eles têm um poder tanto para controlar os animais, proteger os animais, entre aspas, né? E tanto também para dominar sobre pessoas, sobre lugares. São legisladores. Podemos falar com um comparativo, né? Para comparar, podemos comparar as potestades celestiais com os deputados, com os senadores, com os juízes, senadores, até mesmo as autoridades de hierarquia superior das polícias também são potestades. E depois vem os outros que são ministradores, dominadores, e por aí vai. Acima dos anjos, agora com 4 asas como distinção, estão os querubins. Os querubins, eles são uma patente muito poderosa. Estão acima dos anjos. Quando a gente fala do arcanjo, o arcanjo, ele é um anjo. Ele tem 2 asas, só que ele é um anjo de guerra. E esse anjo de guerra, o arcanjo, que Deus levantou igual Miguel, ele vem de uma pergunta: quem pode se opor a Deus? Quem é melhor do que Deus? Então ele vem guerrear contra Satanás, mas ele não tem mais poder do que Satanás. Se ele resolver sair lá do céu para combater Satanás sozinho, ele perde, porque Satanás é mais poderoso do que ele. Satanás tem mais poder do que ele. Entenda bem. Mas por que Miguel venceu Satanás e venceu os outros anjos? Sabe por que Miguel venceu? Porque Deus ordenou, e o poder de Deus estava sobre ele.
E Deus deu para ele uma espada flamejante para guerrear contra os demônios. E a autoridade de Jesus fez ele vencer Satanás e expulsar Satanás e os demônios lá do céu. E Miguel não estava sozinho. Então os arcanjos, que não é só Miguel que é arcanjo, os arcanjos são anjos de guerra. Miguel é um general, igual eu falei das potestades aqui. Miguel é um general, e ele é um general do exército do Senhor. Ele está a serviço exclusivamente de Deus. E entre esses anjos, eu estava explicando, falando deles, das potestades, principados, existe no meio deles os mensageiros, que são os ministros, que estão na classe das potestades. E um deles é o Gabriel. Quem já ouviu falar do Gabriel? O anjo Gabriel. O Gabriel é um anjo, só que ele é um ministro. Ele é um ministro. Ele está apenas encarregado para trazer as instruções de Deus. Ele é uma potestade. Ele faz parte da potestade do céu, tá, irmão? Só que essa potestade do céu, ela é do bem, onde Gabriel faz parte. Mas existe as potestades da terra, do ar. Existem os principados que estão na terra, que são anjos caídos. E você precisa entender isso. Falando dos querubins, voltando a falar dos querubins. Os querubins, eles são dominadores, eles têm um poder de domínio. Eles dominam terra, eles dominam águas, eles dominam ar, eles dominam regiões. Eles têm um poder muito grande que Deus deu a eles, conferido a eles. Inclusive, quem foi colocado para proteger o jardim do Éden, esconder o jardim do Éden, que foi dado para eles a missão de fazer isso, foi um querubim, foi 2 querubins. Os querubins estão lá na porta da entrada do jardim do Éden. O jardim do Éden foi escondido. E a árvore da vida, da ciência do bem e do mal, melhor dizer, eu falei errado, a árvore da ciência do bem e do mal está protegida com eles. Os querubins estão lá protegidos. Ninguém consegue achar, ninguém vai achar, porque Deus escondeu. E os querubins estão lá. Lúcifer, ele era um querubim. Ele não era só um querubim, como também ele era ungido do Senhor. Ele tinha, diferente dos outros querubins, ele tinha um modo humano, semelhante a um homem. Deles refletia muita luz, ele era o portador da luz. Por onde ele passava tinha pedras preciosas, e do seu corpo saíam sons, saíam barulhos. Tem igrejas pentecostais que é contra a bateria, batuque, né? Porque Satanás dele saía batuque, barulho de barulho, batuque mesmo. Saía barulhos dele, dentro dele. Lúcifer, ele tinha dentro dele barulhos, e ele era encarregado ali de apresentar para Deus louvores. Ele era um ministro de louvor. Ele estava no céu, ele regia ali como se fosse um coral. Ele tinha uma influência muito enorme. E pelo estudo sobre o reino celeste, o reino de Deus, sobre os anjos e demônios, angelologia e demologia, Satanás, ele era o quarto da sucessão. Pai, Filho, Espírito Santo e Lúcifer. Ele era o quarto. Por isso que ele se achava que ele poderia ficar acima de Deus. E existe também alguns estudos que comprovam, que falam, né, que Satanás ficou com inveja dos serafins, que é a próxima classe e distinção que eu vou estar falando agora. Serafins são os mais poderosos. Os mais poderosos de todos do reino celeste. Eles têm 6 asas como distinção. 2 eles cobrem o rosto, 2 eles voam, e 2 eles cobrem as pernas. Por que eles cobrem o rosto? Para não olhar para Deus diretamente, por causa da santidade. E nenhum serafim foi enganado por Lúcifer, tá? Não tem nenhum serafim no inferno. Nenhum serafim foi manipulado por Lúcifer. Mas tem querubim com ele. E os querubins que estão com ele são os mais poderosos, que estão presos
nas profundezas do inferno, eles serão soltos no dia do juízo final. Esses querubins não podem ser soltos, porque eles destroem a terra. Eles serão soltos. Alguns deles têm poder de principados, né? Foi dado a eles autonomia, principado de dominação no inferno por Satanás. Satanás é o líder deles. Aí você pergunta, por que Satanás é um querubim e ele era o quarto? Porque ele era ungido. Deus ungiu ele. A unção tem a ver com autoridade. Igual eu estou aqui nesse altar, eu estou aqui porque eu sou ungido de Deus. Eu estou aqui nesse altar porque eu recebi na minha cabeça a autoridade de Deus. A unção com óleo que foi derramada com abundância, para me poder estar nesse altar e ministrar para você a verdade. Quando houve a batalha nos céus, a terça parte dos anjos foram enganadas e foram expulsas. Satanás ficou sem lugar. Ele ficou vagando, procurando um lugar para tomar posse. A Bíblia não menciona quanto tempo foi isso. Como são seres espirituais, a regra do tempo, espaço, não se aplica para eles. Grava bem. Por serem seres celestiais e espirituais, as nossas regras aqui na terra não se aplicam para eles. Entende? Eles são eternos. Então poderia ter se passado milênios, até mesmo milhões de anos, desde quando ele foi expulso dos céus. A gente não sabe quanto tempo que foi. E depois desse episódio de rebelião e Satanás perambulando pelo espaço, perambulando pelas dimensões, ele estava perambulando pelas dimensões. Deus criou a terra, Deus criou o homem, e Satanás viu o homem igual a Deus. Aí o negócio é pessoal, né? O negócio de Satanás era pessoal com Deus. Então ali Satanás viu a oportunidade de tomar posse da terra. Quem está dentro, levanta a mão agora a Deus. Satanás viu no homem a oportunidade. Até entanto, Satanás viu que o homem tinha uma intimidade com Deus muito profunda. E devido a essa intimidade que ele tinha com Deus, Adão tinha com Deus, todo dia Adão tinha uma comunicação com Deus, todo dia Adão encontrava com Deus, todo dia Adão estava ali na intimidade com Deus. Satanás viu que não poderia tentá-lo diretamente, porque na hora que Satanás viesse a tentar Adão para pecar, Satanás ele poderia ser desmascarado e envergonhado, e ali ele ia perder totalmente a sua autoridade, totalmente o plano dele ia sair pela culatra, ele não ia conseguir tomar posse do mundo. E sabe como Satanás ele fez para enganar o homem? Ele viu na mulher a oportunidade, e ele entrou numa serpente. Alguns dizem que a serpente ela foi criada por Satanás, né? Mas a serpente ela é um animal que Deus fez, mas o inimigo entrou nela, porque não tinha como ele se materializar e se aparecer como anjo. Ele não podia fazer isso, que Deus iria expô-lo. Deus iria naquele momento combater ele. Então ele viu um animal que voava, inclusive, que não era simplesmente uma serpente, mas era um dragão que voava. Então naquele momento ele entrou na serpente, e a serpente começou a manipular Eva com palavras doces. Por isso, irmãos, eu quero explicar uma coisa que é para vocês entenderem, principalmente vocês que são mulheres. Mulheres são muito emotivas, e a Bíblia fala que a mulher ela é o vaso mais frágil por causa das emoções.
E uma das formas que as mulheres são levadas de um lugar para o outro é sempre com a sua audição, com aquilo que elas escutam e ouvem. Por isso que as mulheres têm que ter muito cuidado com aquilo que elas escutam. E muitas vezes as palavras doces, as palavras de lisonjas, as palavras bonitas as encantam, os deixa dominadas pela situação. E foi isso que Satanás ele fez, que ele tem lábia. Ele não enganou a terça parte dos céus, ele usou a lábia. E foi isso que ele fez. Adão, ele sabia que ele não podia ir direto. Se ele fosse direto no Adão, Adão ia repreendê-lo na hora, porque Adão tinha intimidade com Deus, e todo dia Adão falava com Deus. Por isso que é importante que você ore. Por isso que é importante que você tenha uma vida de oração. Porque você tem uma vida de oração, Satanás não consegue entrar na tua vida. Ele só entra na vida de pessoas que não estão orando, que estão fracas, que estão afastadas, que estão pecando, dando legalidade. Mas aquele que está sempre orando, buscando a Deus em oração, o inimigo não consegue entrar na vida dessa pessoa. E ali no jardim do Éden, Satanás manipulou Eva com as palavras. E Eva foi, naquele momento, ela foi convencida a comer do fruto. E não só a comer do fruto, a fazer que o homem coma. E muitas vezes é assim que acontece com as pessoas. Por que que o ser humano cai? O ser humano muitas vezes ele cai porque é levado através de influência. E Satanás sabe fazer como você cair. Porque ele é especialista em derrubar pessoas. Ele é especialista em derrubar humanos. Ele derrubou anjos, ele não vai derrubar homens? Vai. Por isso que é importante que você tenha entendimento. Porque o entendimento repreende ele. O conhecimento espiritual faz que você tenha domínio. Faz que você tenha autoridade, sabedoria para repreender Satanás. Na hora que ele vier até você de sapatinho de algodão, na hora que ele usar pessoas para te influenciar, para te manipular, você vai saber lidar, vai saber repreender. A internet hoje está tendo curso de todo tipo, né, irmãos? É até difícil, né? Todo dia que tem no YouTube, aparece uma propaganda e sempre um cursinho, né? Quem já tem visto esses cursinhos oferecendo aí? Alguns é bons, alguns não prestam, né? Cursos que a pessoa faz por fazer para poder ganhar dinheiro. Mas você acredita que hoje eu e minha esposa estava lá em casa assistindo um vídeo, um estudo que a gente estava fazendo juntos. Pareceu um curso. Eu falei com a minha esposa, esse curso é de Satanás. É um curso ensinando como o homem faz para ser amante. Está repreendido em nome de Jesus, o sangue sem poder. Foi ou não foi, pastora? Eu falei, vou compartilhar isso com os irmãos da igreja. Até curso, o camarada ser adúltero, prostituto tem. E o mundo está aí manipulando o povo. E o que tem de homem fazer esse curso, aprendendo, né, como ser amante, aprendendo como ser adúltero, como destruir casamentos, né? Separar famílias, como causar divórcios, acabar com vidas. O que não falta, não está no gibi. E há muitos manipulados, né? Levado de torta à direita, levado a ventos para lá e para cá, sendo manipuladas por demônios, o diabo usando de tudo quanto é jeito para poder fazer dele um instrumento de destruição. E nós que é cristão, nós temos que estar pegados com a palavra. A Bíblia diz, retém o que é bom, o que não presta nós temos que jogar para o lixo. A Bíblia fala, não coloqueis coisas más diante dos nossos olhos, mas apenas tenha compromisso com aquilo que edifica, que nos fazem a alcançar patamares de sucesso. Porque Deus quer que a tua vida seja um sucesso. Mas se você ficar entregue ao mundo, às coisas do mundo, a sua vida será um fracasso, uma vida de destruição, de derrota. E eu falo para vocês, o que mais tem é pessoas arrependidas dos seus erros. Já cansei de ter pessoas que queriam se divorciar, largar do marido ou largar da esposa. Eu falo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Seu casamento é de Deus. E a pessoa não insiste, não, eu quero porque eu estou com orgulho. O
E orgulho é do diabo. Satanás, ele é orgulhoso, ele é presunçoso, prepotente, arrogante. Ele criou esses sentimentos. Ele foi o criador, pai da mentira. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E não só ele é o pai da mentira, ele criou no homem o sentimento de orgulho e prepotência. Olha o que ele fez com Eva. Ele falou para Eva: Deus mentiu para vocês. A árvore da ciência do bem e do mal vai te dar sabedoria para você ser como Deus. Vai fazer vocês serem deuses. Vocês vão ter domínio no mundo. Vocês vão mandar aqui nesse lugar. Vocês vão governar. Vocês não precisam de Deus, não. Foi isso que Satanás ensinou para Eva. Coma, olha que fruto delicioso. Coma desse fruto. E Eva foi e caiu como pata. Caiu e comeu o fruto. Chegou no marido. Marido viu: mulher, você comeu o fruto, você vai morrer, mulher. Eu fico imaginando um homem pego, né? Apegado, amando aqui. Ele amava a esposa dele. E ao mesmo tempo apegado de paixão. Não posso perder minha mulher. Naquela situação, pô, minha mulher comeu do fruto. Mas aí a mulher vem, toca. Olha, Deus mentiu para você, Adão. Eu comi do fruto e nada aconteceu comigo. Coma também. Olha, eu estou bem. E Adão falou: você não morreu ainda. Você está viva. E ao mesmo tempo, uns falam que Adão comeu porque ele não queria perder Eva. E outros falam que ele comeu porque ele deixou a soberba tomar conta do coração. E Satanás, ele usa a ferramenta do orgulho, da prepotência, para tomar conta do teu coração. E há muitas pessoas que estão passando por isso, porque sofrem na vida, e devido ao sofrimento, cria-se no coração um sentimento de vaidade, de orgulho. E ele fala: não, minha vida não vai ser mais desse jeito. Dessa vez eu vou ditar, eu vou vingar, vou mostrar quem que eu sou. Bate no peito e fala: eu vou mostrar quem que eu sou. Eu vou mostrar meus poderes. E quantos homens são assim, né? Há homens poderosos que realmente dominam o mundo, tem muito dinheiro, tem tudo nas mãos, mas não tem Jesus. Há homens que estão com os nomes deles lá na revista Forbes como um dos mais ricos do mundo. Há homens que financiam políticas, instituições filantrópicas e manipulam daqui, manipulam políticos, compram até mesmo presidentes, né, com o dinheiro que eles têm. Até presidentes eles compram. E se acham os bambambãs. Esse mundo é meu. E todos têm a mesma intenção: dominar o mundo. Mal eles sabem que Satanás está por trás disso. Eles acham que manipulam, mas na verdade eles estão sendo instrumento de Satanás para manipular. E sabe o que a Bíblia diz sobre esses homens que se acham poderosos? A Bíblia diz que Deus zomba deles. Deus ri deles, sabia? Sabia que Deus ri dos bilionários? Dos homens que se acham todo-poderosos, dos avarentos? Porque eles se acham os taus. A Bíblia fala que Deus zomba deles. E tem uma passagem na Bíblia que fala de Asaf. Asaf ficou entristecido com a prosperidade do ímpio. Um dia ele ficou abatido e falou com Deus: Senhor, eu sou fiel a Ti, Pai. Eu sou justo. E sempre minha vida aqui está difícil. Eu custo ter as coisas. Mas fulano de tal é ímpio, é adúltero, é um cara do mundo, faz coisas erradas, é impuro, é prostituto, faz tudo que não presta, é contra a tua palavra, é arrogante, é prepotente, ele mata, faz coisa errada, e tudo dá certo para eles. Tem essa oração na Bíblia. E Deus na hora falou para ele: não tenha inveja da prosperidade do ímpio. Deixa o ímpio, porque para onde ele vai não vai levar nada que ele tem na terra. Ele está preocupado só com a vidinha dele aqui na terra, que é uma vidinha curta, passageira, e a morte está aí para dar o recado. Deus falou: a morte está vindo para ele. Vai vir, mais cedo ou mais tarde ela vai vir e vai dar o recado para ele. Ele vai sair dessa para a eternidade, e lá na eternidade ele vai ser atormentado para sempre. Assim foi o homem rico, da parábola do rico e do Lázaro, que Jesus citou. Lázaro era mendigo, pobre, mas era fiel a Deus, era justo. E o rico tinha muito dinheiro, não estava nem aí para Lázaro. Conhecia Lázaro, mas não queria ajudar a situação de Lázaro.
tinha poder para ajudar Lázaro, sair daquela situação, mas nunca ajudou Lázaro. Lázaro desejava comer o que caía da mesa daquele rico. Os dois morreram. Chegou o dia que os dois morreram. Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno. E lá no inferno, no Hades, segundo a Bíblia, que as pessoas que morrem hoje sem salvação, elas vão para o Hades, aguardando o dia do juízo. Elas vão para lá aguardar, e quem morre agora vai para o paraíso, né, que é o céu, para poder aguardar o dia do juízo, a grande ressurreição dos mortos, que são duas inclusive, a primeira e depois a segunda. A primeira no arrebatamento e depois a segunda no dia do juízo final, que será, no caso, será a ressurreição dos ímpios, tá? Dos justos não, os justos já está há muito tempo com Deus na glória. Mas presta atenção o que vai acontecer. O rico vira para Abraão, que ele estava lá no inferno, mas comunica, e Deus fez o rico ver Lázaro lá do céu. Olha que tremendo. O rico estava lá embaixo no inferno, fez ver Lázaro lá em cima. A Bíblia não fala que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde? Deus deu graça ao humilde e abateu o soberbo. E o soberbo estava lá no inferno vendo Lázaro e falou assim: me deixa eu ir para aí. E o Senhor fala para Abraão: deixa eu ir para esse lugar. Abraão: não tem como. Então pelo menos deixa lá, manda Lázaro vir cá trazer uma água numa esponja e molhar minha boca, que aqui o inferno aqui está demais. E também Abraão respondeu para ele: também não tem como, porque há um abismo entre vocês e nós aqui. Não tem como ninguém passar por esse abismo, ninguém pode passar. Não tem como, eles estão numa dimensão diferente da nossa. Não podemos passar daí para daqui que deseja ir para aí, e daí que deseja ir para cá, não tem como. Então, ressuscita Lázaro. Traz ele de volta à vida, para que eu tenho irmãos lá que estão lá na terra. Eles são igual eu também, são ricos também. Eles são prepotentes igual eu. Eles estão presos no mundo, estão lá fazendo coisa. Manda Lázaro lá pregar para ele lá, para eles. Eles precisam ouvir a voz do Senhor. E Abraão falou: na terra tem Moisés, tem Elias, tem profetas, tem homens de Deus. Se eles não crêem nos meus profetas, nos homens de Deus que estão lá, não tem como. E também não tem como ressuscitá-lo. Deus até pode fazer isso, mas Deus não vai fazer, porque Deus quer que você creia, sem precisar ver. Você não precisa ver o mundo celestial. Entretanto, a sua carne não está preparada para ver. Se aparecer um anjo aqui, você desfalece. Sabia? Se aparecer um anjo, se você não tiver com o corpo totalmente preparado, adaptado à santidade, você desfalece. Você cai. E se você vê Deus, você morre. Se você vê o rosto de Deus, você morre. Quando Moisés estava lá no monte e falou para Deus, lá no monte Sinai: Deus, eu quero ver o Senhor, me mostra, que eu quero falar como que o Senhor é para o povo. E Deus falou assim: não, Moisés, eu vou aparecer para você de costas, olha para as montanhas e você vai me ver. E Deus passou de costas. Mas eu quero ver o seu rosto, Senhor. Se eu te mostrar meu rosto, você vai morrer. Eu não quero que o povo me veja para me crer, para crer em mim. O povo tem que crer na minha palavra. Irmãos, entenda bem, são regras de Deus e nós temos que submetê-las. Você pode não concordar, tem homens que não concordam com isso. Existem muitos aí criando várias linhas filosóficas, várias linhas de pensamento, entendimento, até mesmo pessoas usadas por demônios mesmo, né? Tendo um questionamento do próprio Satanás de demônios. Quem questiona Deus é demônio, que não vai querer concordar com isso. Mas você tem que concordar. Se você quer entrar no céu, você tem que concordar. Se você não vai entrar no céu, entenda bem, no céu tem regras, e a regra é esta, irmão. Não tem como eu abrir mão dessa regra e falar outra regra para você. Se eu fazer isso, eu vou me tornar um falso profeta. Deus não vai estar mais em mim, quem vai estar em mim, Satanás, enganando vocês. Entenda bem, Deus me levantou para pregar a verdade, te ensinar profundamente como que é a verdade. Infelizmente Adão comeu do fruto também, e ali Satanás tomou posse do mundo. Mas Deus condenou. Primeiro Deus exaltou o homem, né? Primeiro que o negócio com Deus era com o homem, era com Adão. Primeiro foi o homem. E o homem foi e botou a culpa na mulher.
Ele tirou dele da reta. Não, sim, Senhor, eu errei, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me fez eu pecar. É mesmo, Adão? Então depois Deus foi e visitou a mulher. E aí, mulher? Desde ela assumiu dizer, não, meu Deus, eu pequei contra os céus, contra ti. Mas não, a serpente aqui, ó, olha aqui, essa serpente está aqui, ó. Ela me enganou. Ela me enganou. Me fez eu pecar. Aí Deus foi para a serpente. E ali Deus começou a condenar a serpente. Ali Deus falou para a serpente que naquele momento a serpente ia passar a rastejar no chão. E Deus condenou a serpente, dizendo para a serpente: a semente dessa mulher vai vir, vai pisar na tua cabeça. A mulher tem um paralelo com a igreja. Presta bem atenção, a mulher tem um paralelo com a igreja. Tá? A Bíblia fala da mulher que será perseguida, que é a igreja. Tá, irmãos? Grava bem isso. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. E nós fazemos parte dessa igreja. Então a mulher tem a ver com a igreja. E a geração da mulher tem a ver com Jesus. Jesus veio da Virgem Maria. Ele veio e pisou na cabeça de Satanás. Ele já pisou, tá? Agora ele vai lançar ele para o lago de fogo e enxofre, junto com seus adeptos. Entende? E Deus também condenou a mulher. Falou: mulher, você vai conceber. Infelizmente você e o homem vão morrer. Mas vocês vão ter que viver aqui na terra para sofrer um pouco. Vocês vão passar pela terra. Vocês não vão mais viver na terra eternamente. Vão apenas passar pela terra. Terão que cumprir a missão de vocês. E a sua missão, mulher, é ser submissa ao marido. Você vai ter que sujeitar o marido. Você vai ter que dar luz, sofrer as dores de um parto. E depois Deus veio para o homem: a terra é maldita por tua causa. E por causa disso, você vai viver do suor do teu rosto. E dali o homem teve que começar a ter essa vida de trabalho e dificuldades. Uma vida limitada de sofrimento. E foi ali que o inimigo começou a agir na vida do homem, através dos espíritos malignos, dos demônios. E da geração de Adão até a nossa geração, como há anjos de Deus acampados ao nosso redor, também há demônios que acompanham as gerações. Quem já ouviu falar daqueles fantasmas que aparecem na televisão, que aparecem nas filmagens, que aparecem nas fotografias? Quem já viu? Às vezes parece a foto de uma pessoa que já morreu, que é um parente fulano e ciclano. Há muitas pessoas que acham que é o espírito da alma vagante. Irmão, a Bíblia fala claramente: aquele que nasce e morre não volta. A alma dele não fica perambulando. A sua vida é uma só. E não existe reencarnação, tá, irmão? Isso é mentira de Satanás. A Bíblia fala que a gente não pode consultar médiuns, consultar espíritas, né, que consulta ídolos, que consulta demônios, porque infelizmente eles são enganados. Eles acham que estão conversando com a alma da pessoa que morreu, mas na verdade estão conversando com um espírito maligno, um demônio, que está ali enganando eles. O demônio, ele consegue se materializar em qualquer ser, qualquer pessoa. Ele consegue imitar claramente a sua voz. Não é um espírito familiar que está ali o tempo todo? Está o tempo todo aquele espírito, sim ou não? Está o tempo todo acompanhando. Então quando aquela pessoa chega ao fim dela, a morte dela, aquele demônio que está ali acompanhando ela, sabe o que ela fazia, sabe como ela falava, sabe qual tipo de roupa que ela gostava. E às vezes ele manifesta através de acontecimentos e também através de sessões espíritas, né? Ele baixa lá no médium e começa a falar igual aquela pessoa. E a pessoa que consulta o médium, ela acaba sendo contaminada. E a Bíblia fala para nós não ouvir nenhum tipo de médium, não procurar nenhum tipo de espírita ou médium para conversar com o espírito, para que você não seja contaminado por demônios.
Entenda bem. Você precisa entender isso. Eu sei que muitos estão já libertados pela palavra. E uma vez mais que você está libertado pela palavra, não tem como o mal influenciar você, a não ser que você dê lugar. E como que a pessoa dá lugar, pastor? A pessoa dá lugar quando ela cede às emoções, aos pensamentos influenciados. Igual eu estava dizendo, aonde há presença de espíritos, há problemas, maldições, que nós chamamos de maldições hereditárias por causa dos espíritos familiares. Esses espíritos familiares, eles são responsáveis pelas maldições hereditárias. Às vezes uma enfermidade, vou pegar um exemplo aqui da epilepsia. Às vezes na sua família tem muitos que é epiléptico, às vezes você é epiléptico, mas na sua descendência, o seu bisavô, tataravô, e o tatara do tataravô também era epilético, porque é o mesmo espírito que vai acompanhando, ele coloca no gene da pessoa essa enfermidade. Então acaba se tornando uma maldição hereditária. E a maldição, ela é quebrada com Jesus, através da sua fé. E na verdade a maldição, ela vai ser quebrada para a sua geração. Isso não significa que você vai ficar livre da enfermidade, mas o seu filho sim. Então grava bem o que eu estou te falando. Estou dando um exemplo para você entender. Que às vezes há famílias que sempre acontecem mortes trágicas, acidentes de automóvel ou outro tipo de acidente. Quando vai ver o histórico, o pai morreu de acidente, o avô morreu de acidente, o bisavô morreu de acidente e por aí vai. Às vezes a família sofre com problemas de vícios, de cigarro, drogas. Mas vai olhar o histórico, o pai era alcoólatra, fumava cigarro, o avô também era assim e assim por diante. Porque espíritos familiares ficam acompanhando a família. E como que manda embora esses espíritos familiares? Através da presença do Senhor Jesus. E como eu alcanço a presença do Senhor Jesus? Fazendo uma confissão de fé através da oração, se entregando para Ele em corpo, alma e espírito. Você se rendendo a Ele e falando: Senhor, a partir de hoje minha vida será outra na Tua presença. Quem está entendendo, bata a mão agora a Deus. E esses espíritos familiares, quando ele está presente, ele causa contenda, discussões, briga. Ele coloca pensamento de conflito, ele coloca sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja. Esses espíritos familiares, quando no meio da família, ele faz a pessoa passar mal, ficar com ansiedade extrema, ficar abalada emocionalmente, ficar triste, angustiada, aborrecida, com raiva. Faz que a pessoa tome atitudes por impulso, faz que a pessoa arruma briga com o pai, com a mãe, com o irmão, arruma confusão, quebra as coisas, grita, fica louca, desesperada, descabelada e por aí vai. Isso é presença de demônio. Quando te der vontade de gritar, de brigar, quando te der vontade de xingar, brigar com o teu irmão, repreende isso em nome de Jesus na tua mente. Isso é demônio. São espíritos familiares. E esse espírito, esse mesmo espírito, ele costuma aparecer em vulto. Você está em casa, sozinha, só você e Deus. E de repente você sente que tem alguém te observando. Aí quando você olha para trás, passa um vulto. Você, o que é isso? Aí vai numa festa, tira uma foto e aparece o rosto de alguém que já morreu. Ou o sonho. O sonho. Você tem um sonho com alguém que já morreu. Nem dorme de noite. Outra coisa que também é obra de espíritos malignos, a insônia. É obra de espíritos malignos. Você tem que lutar contra isto. Jesus quer te dar um sono abençoado e profundo. Mas eu quero também, ao mesmo tempo, te conformar. Apesar que a gente não podemos ser conformado, mas consolado pelo menos. Nem sempre você vai dormir bem, tá? Mesmo sendo um homem de Deus, mulher de Deus. Porque o inimigo sempre vai lutar com você. Isso é fato. Não tem como. Você pode ser o homem mais poderoso do Espírito Santo. O inimigo vai lutar contigo. Vai que ele lutou com Jesus, lutou com os discípulos, lutou com os apóstolos. Satanás, o apóstolo Pedro mesmo, ele teve uma luta travada com Satanás. Paulo então, direto, ele tinha pesadelos constantes. Direto ele tinha pesadelos, Satanás ficava atormentando ele.
por causa do que ele fez do passado, acusações do passado, e por aí vai. Mas, se você invoca Jesus, e quando você é atormentado e você ora, o mal vai embora. Por isso que é importante você ter conhecimento. Talvez eu estou falando com alguém que está até com medo, não estou querendo aqui te amedrontar. A gente está sofrendo muito, né? É tanta coisa que a gente está passando nesse mundo. Em nenhum momento eu quero te amedrontar, mas você precisa saber das coisas. E quanto mais você sabe, mais coragem você tem. A partir do momento que você entende que isto é obra do mal, você sabe quem recorrer, a quem buscar, o que fazer. E a Bíblia fala no livro de Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Quem está entendendo, levanta a mão da glória a Deus. Pastor, eu sou um homem de Deus, eu oro muito, eu jejum. Então Satanás não pode tocar na minha carne. Sinto muito de dizer, mas Satanás ele pode sim, com a permissão de Deus. Porque a tua carne ela está contaminada. O seu corpo ele é corruptível, grava bem isso. E há pessoas que precisam se arrepender para serem salvas. E a grande esmagadora maioria, a média do mundo, 90% das pessoas, elas não são más, eu falo de forma original, e nem tento, um pouco boas de forma original. Mas há pessoas que nascem sendo muito boas, justas, e há pessoas que nascem sendo muito más. Há pessoas que a alma dela ela é má, é cruel a alma dela, ela já tem a maldade desde pequena, ela já é má, ela já é ruim desde pequena. Deus ele já viu que essas pessoas não vai ter salvação, elas já estão predestinadas ao inferno. Pastor, mas elas podem se arrepender? Não, irmão, Deus já viu lá na frente, viu que elas nunca vão se arrepender. Nós estamos falando aí de psicopata, até tem psicopata que se arrepende, mas estou falando de pessoas que são declaradamente más, que gostam da maldade mesmo. Elas vão morrer más, elas vão para o inferno. Mas eu dou o exemplo do próprio anticristo. O anticristo já tem a alma totalmente maligna, a alma do anticristo é maligna. A Bíblia fala que ele é o homem do pecado, a Bíblia fala que ele é ruim, ele é cruel, só que ele numa escala muito grande de conhecimento, ele será um político muito sábio. Imagina só o poder na mão de alguém ruim, o que pode acontecer? Imagina a bomba atômica na pessoa, um líder cruel, maldoso, o que pode acontecer no mundo? Já parou a pensar isso? A arma na mão do inimigo que ele pode fazer. Tem gente que gosta de ver o sofrimento dos outros. E não é porque demônio usando ele, não. Tem demônio. Demônio serve ele. Serve. A Bíblia fala que Satanás serve esses homens. Os anjos de Satanás, os demônios. Porque Satanás passa a ser o Deus dele. E os demônios passam a servir a ele. Eu estou falando de anjos caídos aqui, tá, irmão? Vocês entenderam? Eu vou falar anjos aqui, anjos caídos, que é os demônios. Melhor dizer demônio para você entender. Entendeu? O anticristo será um. Agora existe aqueles que eles têm uma natureza boa, nasceram bons como crianças, mas a vida fizeram eles serem maus. A carne, a influência do mundo fizeram que eles se tornassem maus. Mas eles, através do conhecimento, lá abandonaram o mal. Hoje são servos de Deus. E aqueles já nasceram muito bons, são muito bons até hoje. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem 3 formas que a pessoa pensa e age. Primeira, a influência, que é através dos espíritos. A influência de uma escala maior, que vem a maioria dos seus pensamentos. Grava bem o que eu estou te falando. A maioria dos seus pensamentos vem através dos espíritos. Você tem que repreender muito pensamento para na tua cabeça, que tem muita seta que o diabo joga. Ó, é o tempo todo, tá? É o dia todo, toda hora. Tum, tchum, tchum. E está lançando flechado no seu, com pensamento maligno, cruel. E geralmente quando é a seta maligna de pensamento, ela vem com um sentimento ruim.
ela vem com uma emoção junta. Sempre vem com uma emoção, que ele gosta de manipular a emoção. A emoção, ele domina. O Espírito Santo é diferente da emoção, ele é um fruto. E é realmente uma atitude divina. Grava bem o que eu estou te falando aqui. A primeira escala de pensamento, ela é o quê? Então grava bem, vem de espíritos. Segundo ponto, os seus pensamentos, alguns deles vêm da tua alma, é você na essência. Você. E é você que controla o corpo. Eu ainda vou falar do corpo. A tua alma que controla o corpo. Vem na mente os pensamentos dos espíritos. E só existe dois tipos de espírito: o Espírito Santo de Deus e os demônios. Grava bem o que eu estou te falando aqui. Então vem dos espíritos, os pensamentos da mente. Segundo, você que tem a força, é o que controla tudo, sabe tudo, a alma. É igual eu estava falando da alma cebosa, do mal, que pessoas maldosas, a alma dele já é mal, e ele já vai estar condenado ao inferno, igual o anticristo. E tem aqueles que têm a alma boa, aí já nasceram bons. Nós podemos falar dos profetas de Deus, dos grandes homens de Deus que estão por aí, que já nasceram com uma alma boa, já são pessoas boas, desde cedo, já nasceram justos, generosos, são pessoas boas. E a grande esmagadora maioria que estão na média disso aí, né? Meio termo, estão no meio termo. 90% das pessoas estão nessa média. Vocês entenderam agora na escala? Agora a última origem de pensamentos é do corpo. O teu corpo também pensa. Você sabia disso? São aqueles pensamentos involuntários, tomados por impulsão, é do corpo mesmo. A Bíblia fala que para entrar no céu nós temos que ter um corpo transformado. O corpo também, por causa da profundidade do pecado, ele dita as regras, e ele é mais forte do que a alma. Muito mais forte. É descontroladamente. Ele produz hormônios, ele produz emoções, faz controlar muita coisa, e você tem que controlar o teu corpo. E como controlo o meu corpo? Eu vou te falar como. Através do sacrifício. O jejum é um deles. O jejum, a Bíblia fala que ele mata a carne. Mata do bolso, nem é que vai matar o teu corpo, não. Você vai morrer, não. Mata o que eu falo na questão dos pensamentos involuntários e na questão de você agir por impulso e cometer pecado. De você toda hora enfraquejar, cometer erros. Então você tem que jejuar todo dia, constantemente, para você vencer o pecado. Eu dou um exemplo aqui da pornografia. O camarada que ele vê pornografia é igual ele está cheirando cocaína. Ele pega um vício da pornografia tão grande que ele vai evoluindo. Daqui a pouco aquela pornografia que ele está vendo ali já não é suficiente para ele, quer ver mais coisa pesada. Quando chegar em outros, são 4 estágios, mas quando chegar no segundo, terceiro, quarto estágio, ele começa a ser totalmente impuro. Ele é impuro a ponto que chega a ser perverso. Tudo que ele olha é maldade. Tudo que ele olha e deseja. Irmãos, ele deseja até poste, até uma cadeira desse aqui ele deseja. Por isso que a Bíblia fala que terá mais rigor, né, para o mundo de hoje do que para Sodoma e Gomorra, quando Deus consumiu com fogo e enxofre. Porque hoje os homens estão piores do que aqueles homens que estavam lá em Sodoma e Gomorra. Então o camarada que está muito viciado em pornografia, ele é totalmente dominado por esse mal, que é do diabo e de demônios também, que ele não tem controle no corpo. Tudo que ele olha é maldade. Todo relacionamento que ele tem é maldade. Ele não consegue ser um ótimo pai. Ele não consegue ser pai. Por isso tem muito pedófilo aí, que abusa de filho, abusa de criança, por causa da pornografia, irmão. Há muitos homens que não conseguem satisfazer suas esposas por causa da pornografia. As esposas são insatisfeitas com o marido. Eu vou dizer, 90% das mulheres não estão satisfeitas com o marido. Porque o marido, infelizmente, assistiu tanta pornografia na vida, ainda vez em quando vê que ele não dá conta da mulher. Se você quer ter uma vida abençoada,
abandone a pornografia imediatamente. Joga isso no lixo, que é do capeta. Isso destrói você, acaba contigo. Isso faz mal. E como eu venço o vício da pornografia? Jejuando. E sendo radical mesmo. Qualquer coisa que vem que te leva à pornografia, você boicota. Qualquer coisa que te faz você ver pornografia, boicota. Se você ficar sozinho, faz você assistir pornografia, não fique mais sozinho. Purifica o teu celular, purifica o teu computador. Porque essa indústria é suja, impura. Eles ganham bilhões. E os demônios estão ali, ó, batendo palmo quando um cristão vai lá assistir aquilo ali. E eu tenho um testemunho que eu assisti de um certo irmão, que ele virou travesti. Ele virou homossexual. Ele era casado, irmão. Tinha mulher, filho e tudo. Mas o diabo entrou na vida dele através de um site pornográfico consagrado na feitiçaria. E muitos desses sites pornográficos são consagrados a demônios. É igual filme de terror. Você não deve assistir filme de terror. Cristão não deve assistir filme de terror. Mas por que, pastor? Porque os filmes de terror são bruxos, satanistas que realizam. E ali tem muita obra de magia, de maldição para a tua vida. Toda alma que assiste aquilo ali fica atormentada. Você fica atormentado se vê aquilo. Entra em você síndrome do pânico. Conheço pessoas que têm síndrome do pânico porque assistiam filme de terror. A Bíblia fala: não coloqueis coisas mais diante dos seus olhos. Então não assista filmes de terror. Filmes de violência, para de assistir. Se você quer ter uma vida de paz, de liberdade, de libertação, amém? Você precisa entender essas coisas. Como eu venço a minha carne? Como eu venço? Porque a carne é fraca, a minha Bíblia fala sobre isso. Jejuando e orando e fugindo do mal, da aparência do mal. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor, para a glória de Deus.